Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. O convidado deste teatro, quase ao fechar do mês de maio, é o Manuel Moreira, ator, intérprete, faz teatro, faz televisão, já fez cinema também, algum. Há menos tempo é também o comentador Manuel Moreira, num programa da SIC Notícias, onde se fala de atualidade. Nesta altura, o Manuel Moreira faz parte da trupe de atores que vai apresentar pela primeira vez o Misantropo à corte de Dom João V, o ano é 1722. A peça é O Misantropo, por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares, a partir de Molière. Eu já aprendi que tem que se dizer o nome completo, mas o nome completo da peça é tudo isto. Olá, Manuel, obrigada por vir já ao podcast do Dona Maria II. Acabas de vir, se não me falham as notas, de Coimbra, não é? Acabam de vir de fazer o Misantropo em Coimbra. Sim, no dia em que gravamos isto, nós chegámos de Coimbra, onde fizemos o Misantropo com grande sucesso, e no dia em que as pessoas puderem ouvir este podcast, provavelmente acabámos de chegar da Covilhã, onde vamos também apresentar o Misantropo. Coimbra, por acaso, foi uma experiência incrível, porque eu não sabia que tinham uma sala tão incrível. Convento de São Francisco. No Convento de São Francisco, é mesmo um equipamento maravilhoso, aquela sala é incrível. E tivemos 1200 pessoas a vir ver este espetáculo louco. Fizeram uma apresentação para 1200 Fizemos uma pessoas. apresentação para 1200 pessoas. Isto é muito pouco comum em teatro, não é? Eu tenho ideia que as salas hoje em dia enchem bastante e que as pessoas, sobretudo em cidades onde não é tão comum ver produções grandes que não sejam tão fáceis de transportar, seja porque esse costuma ser um fator, às vezes nas turnés, sobretudo das produtoras privadas que não têm subsídios. Normalmente um dos critérios para transportar espetáculos é que eles sejam mais leves, não é? Faz sentido. E, portanto, uma das coisas boas deste projeto incrível da Odisseia Nacional é que nós andamos com um espetáculo grande, com um elenco grande e com um cenário enorme e bonito. E figurinos e pesados cheio de luz também. E de figurinos, e andamos com este espetáculo às costas para cidades onde se calhar Coimbra não é o melhor exemplo disto, mas cidades onde estes espetáculos tão grandes muitas vezes não chegam. E, portanto, sim, ver 1200 pessoas ali à nossa frente, para ver ainda por cima a sala do Convento de São Francisco tem a particularidade de ter uma plateia muito inclinada, o que é muito bom para as pessoas, porque toda a gente vê bem, e para nós também é muito bom porque estamos a ver toda a gente, mesmo as pessoas que estão longe, estão à altura dos nossos olhos. Isso é incrível, portanto foi uma experiência bastante forte. Foi uma apresentação temática de Nossa Senhora de Fátima, foi a 13 de maio. Foi a 13 de maio, não vou dizer que foi uma experiência quase religiosa, mas foi muito bonito e foi muito emocionante, e tem sido muito fixe ver as pessoas a responder tão bem a este projeto incrível da Odisseia, que eu sei que outros espetáculos também têm enchido salas, e o nosso tem esgotado sempre, e é uma sensação ótima. Nós já fomos tendo aqui no podcast várias faces e várias fases também, na verdade, desse espetáculo. Primeiro com a Mónica Garnel, já aqui há uns tempos, ainda numa fase mais embrionária. Há menos tempo com o Hugo van der Ding, antes da estreia, mas já com uma ideia mais fechada do que é que ia ser. E agora contigo, já no meio dos acontecimentos, não é? O Misantropo estreou-se e agora anda aí na sua vida de apresentações pela Odisseia Nacional. Tu já tinhas trabalhado com a Mónica Garnel, já conhecias alguns ou a maior parte dos teus colegas de elenco. Qual é a tua porta de entrada para esta companhia que está a fazer, companhia ficcional que está a fazer uma peça dentro da peça? Eu já conhecia várias pessoas envolvidas neste projeto. Olha, começar pelo facto de que eu acho que ele não teve nada a ver com a escolha, mas é engraçado eu vir trabalhar outra vez com o Nacional numa altura em que o Pedro Penin é o diretor artístico, porque eu fiz o meu projeto final de escola com o Pedro Penin no Teatro Nacional. E então parece assim a ópera chamar-lhe um full circle moment. E o Teatro Nacional foi também o sítio onde eu me estreiei. Antes disso, antes de eu ir para a escola, estreiei-me profissionalmente na sala de estúdio do Nacional, profissionalmente em teatro, porque já fazia televisão, mas foi a Fernanda Lapa que convidou-me para fazer um espetáculo nacional. Mas em relação a este projeto, eu já conhecia a Mónica Garnel, já trabalhámos uma ou duas vezes juntos como atores, como colegas atores, na Mala Voadora. E nunca tinha trabalhado com ela como encenadora, e ela, no ano passado, ligou-me a perguntar se eu queria fazer parte deste projeto incrível, sendo que um dos autores do texto é um grande amigo meu, com quem eu já trabalhei em praticamente todos os formatos possíveis de imaginar. Por acaso eu nem sequer perguntei se a ideia de eu vir fazer o espetáculo foi dele ou dela, mas eu tenho a ideia que foi dela.
Há aqui uma série de coincidências. Sim, há assim uma série de coincidências Sim. engraçadas, sendo que o texto ainda não estava escrito quando a Mónica escolheu o seu elenco, portanto depois o Martim e o Hugo acabaram por escrever já tendo um bocadinho as nossas pessoas em mente, sendo que muitos dos nossos personagens têm os nossos nomes da vida real. Isso é muito engraçado, como é que a escrita do texto é contaminada por essa Sim, ideia sim. do que se supõe ser o ator. Sim, não é? por exemplo, o Hugo conhece-me muito bem e nós já trabalhámos juntos já fizemos web series, já apresentámos programas juntos, já fizemos sketches, já trabalhámos em séries animadas, que eu dei voz à série da Criada Mal Criada, já fizemos mesmo muita coisa juntos e somos amigos há muitos anos. E quando eu lhe disse que ia entrar no espetáculo, ele já foi escrever isto um bocadinho tendo-me a mim em mente, e claro que isso faz com que depois há coisas que apareçam de humor que são coisas que nós temos em comum e que ele eventualmente sabe que resultam em mim. Até porque tu estás muito dentro, não é? Deste humor, do tipo de humor. Sim, e depois o que é engraçado neste elenco, do qual eu, respondendo à tua Sim. pergunta, já conheci algumas pessoas. A Ana Guiomar já conheço há muitos anos, mas nunca trabalhámos assim muito proximamente. O João Vicente é provavelmente a pessoa com quem eu já trabalhei mais na vida e é um grande amigo meu. Já fizemos muito teatro juntos, já fizemos várias peças na Mala Voadora, já fizemos teatro infantil na Escola de Mulheres. Pronto, e neste espetáculo eu faço da amante dele, que tem sido uma experiência muito engraçada, mas é um elenco muito diverso, muito heterogéneo, com backgrounds diferentes, mas que todos de alguma forma encaixaram muito bem neste humor do Hugo e do Martim, que é uma coisa muito peculiar, mas que depois tem a abordagem da Mónica Garnel, porque este é um espetáculo da Mónica, não é uma encenação dela, é a abordagem dela a este texto, a esta adaptação, e que vem também ela de sítios muito diferentes do humor do Martim e do Hugo. E, portanto, ao início, isto parecia assim uma mistura um bocado estranha de atores e do texto e da encenação, mas de alguma forma foi assim um sítio muito, muito especial e muito coeso dentro do disparate que este espetáculo é, e com todos os anacronismos que tem, a forma como nós brincamos com os anacronismos, cada um de nós com o seu background diferente trouxe uma leitura diferente a essa loucura e esse teatro dentro do teatro que é esta peça. Pois, claro que não é necessário que os atores se conheçam bem e sejam amigos para fazer um espetáculo, porque é ficção e é trabalho, não é? Mas dá a ideia que para este espetáculo em particular, há de beneficiar muito de os atores terem uma relação de cumplicidade, não é? Para ser cúmplice no meio daquele muito, porque para quem ainda não viu o espetáculo e que eu espero que venha ver, sem desvendar tudo do espetáculo, mas a estrutura do espetáculo pede que nós estejamos sempre todos em cena, e mesmo as pessoas que não estão, entre aspas, em cena, no sentido em que não estão a fazer um diálogo ou que não estão em primeiro plano, estão sempre em cena, nunca ninguém sai de cena, e nós tivemos que criar uns com os outros umas dinâmicas de circulação pelo palco em que estamos sempre todos presentes e de alguma forma a interagir uns com os outros, encontrando vários tipos de ações e de formas de estar e de relações paralelas ao que se está a passar no plano principal. Isso está tudo marcado ou vai variando? Que seria mais difícil de fazer se nós não tivéssemos uma química que aconteceu logo desde o primeiro segundo. E respondendo à tua pergunta, até uma altura já relativamente tardia do processo de ensaios, havia muito, muito improviso mesmo, o que a mim pessoalmente me assustava um bocadinho, porque a Mónica gosta pouco de fechar as cenas muito cedo. E eu sou o oposto disso, eu sou aquela pessoa que uma coisa resulta e eu já fico a fechar naquilo, o que é um defeito, porque depois às vezes isso impede de procurar coisas muito mais giras e mais interessantes. Claro que depois, quando chegas ao fim, tens mesmo que marcar luzes e tens que resolver uma data de preceitos técnicos e coisas que são precisas marcar, o espetáculo depois acaba por ficar muito mais fechado. Mas foi muito bom para nós esse incentivo dela de até ao último dia estar sempre à procura de movimentações novas, não nos deixarmos instalar. Portanto, já não há assim um improviso louco por si, mas continua a haver mesmo agora já depois de estrearmos, a Mónica gosta sempre de ir mantendo uma certa frescura que eu acho que ajuda muito o espetáculo, e portanto as pessoas que virem o espetáculo na Covilhã não vão ver o mesmo espetáculo que as pessoas viram em Coimbra ou em Santa Maria da Feira. Até porque os espaços, como são muito diferentes, também convidam à variação. Sim, não é? Os espaços são mesmo muito diferentes. Temos palcos muito grandes e depois outros não são assim tão grandes como isso. O que nos espetáculos faz com que o registro seja um bocadinho mais próximo, um bocadinho mais contido, noutros seja uma coisa mais aberta, as distâncias são todas maiores, fica um bocadinho mais estilizado, e tanto uma versão como a outra resultam, e a nós mantém-nos sempre muito despertos. Vamos falar da cena do Misantropo. Não sei se é a cena da peça, mas pelo menos é a tua cena na peça.
Eu não quero nada estragar a experiência de quem vai ver a peça pela primeira vez, mas ao mesmo tempo quero muito falar desta cena. É um momento, como dizer, intensamente delirante em que tu apresentas uma espécie de catálogo das tuas valências como ator, tentando convencer o encenador da peça, tentar convencê-lo de que és a pessoa certa ou mais capaz para ser o protagonista, e fazes uma espécie de medley de vários tipos e textos e tons, que vai de Gil Vicente a Simão de Oliveira, com D'Artacão e Michael Jackson pelo meio. Qual foi a tua reação ao ler a cena, sabendo, claro, que te ia calhar? Olha, essa cena veio um bocadinho fora de tempo. É engraçado porque esta adaptação, que não é uma adaptação, é um texto novo, mas baseado num misantropo, apesar de ser um texto completamente novo, as personagens são mais ou menos equivalentes às personagens do misantropo do Molière. E no Misantropo de Molière, a maior parte das personagens são mais ou menos gêmeas umas das outras. É assim, funciona um bocadinho por pares. Elas contrabalançam-se um bocadinho umas às outras, e o Hugo e o Martim tentaram fazer mais ou menos o mesmo. E, portanto, até em termos de distribuição de texto, o espetáculo está mais ou menos equilibrado. Mas aconteceu que, quando fizemos uma primeira leitura antes de começarmos os ensaios, em novembro do ano passado, o Hugo e o Martim repararam, e reparámos todos, que o meu personagem estava com menos texto que os outros, estava assim um bocado desequilibrado, e eu até fiquei assim um bocadinho, não que a quantidade de texto equivala obrigatoriamente àquilo que tu podes fazer de giro com um personagem, mas eu reparei que de facto eu tinha bastante menos texto. Tiveste uma reação só isto? Pensei um bocadinho só isto, mas a verdade é que assim que acabou a leitura, o Hugo e o Martim disseram logo: olha, uma das coisas que reparámos foi que o Manel o personagem está desequilibrado. Então eles lembraram-se, e porque isto trata-se de um grupo de atores que estão a tentar montar um espetáculo, e como a única pessoa, porque cada um deles está lá com uma intenção diferente, intenções um bocado shady que vão sendo reveladas ao longo da peça, mas o meu personagem é o único que é de facto ator e que tem experiência como ator. E então o Hugo lembrou-se que podia ser giro o meu personagem, às tantas, quase exigir ser ouvido e que tivesse a oportunidade de mostrar que vale mais do que fazer só um personagem secundário que só tem que entregar uma carta. E daí essa ideia de vir essa cena doida, que eles escreveram uma cena gigante, a cena era muito maior do que aquilo que tu viste, mas claro, com a primeira vez que eu li, eu pensei, eles são doidos, isto ou vai correr muito bem ou vai correr muito mal. E fiquei com um bocado de medo, mas é uma cena muito divertida, que eu me divirto muito a fazer, e que eu acho que cria ali um pico de adrenalina naquela zona do espetáculo, que eu acho que dá um bom balanço àquela zona do espetáculo, e que eu me divirto muito a fazer. Para ti, dentro do espetáculo, há um antes e um depois da tua cena? Ou seja... Porque de facto é de longe o momento da peça em que eu intervenho mais, e é uma cena que eu nem sei quanto é que dura, nunca contei, mas não sei se são 5 minutos, são 6, são 7, mas é uma coisa que é non-stop. E é muito exigente fisicamente. E é exigente fisicamente, e depois, como nós só fazemos um dia em cada cidade, eu só tenho uma vez para mostrar aquilo, e então... Sim, eu estou mais tenso na primeira parte do espetáculo até chegar a esse momento, e depois quando acaba essa cena eu penso, pronto, agora vou-me só divertir, vou relaxar e vou curtir o resto do espetáculo, em que eu estou a fazer cenas um bocadinho mais estilizadas lá por trás e tal. Mas sim, há assim uma nervoseira assim no início do espetáculo, depois quando acaba essa cena eu relaxo. Como dizíamos há bocadinho, acontece aqui uma coisa que não acontece sempre em teatro, que acontece, enfim, raramente, que é escrever para um ator. Nesta cena em particular, não é? Ainda mais com essa história de ser vindo depois. Para um ator, ou para o que se supõe que esse ator é, sentiste que a cena foi escrita para ti, de alguma maneira? Sim, como foi decidido que isso ia acontecer já comigo escolhido como ator, e já depois temos feito uma leitura, e o Hugo, conhecendo-me tão bem, sei que metade das coisas que eles enfiaram nessa cena já foi com certeza com o Hugo, mais do que o Martim, porque o Martim não me conhece tão bem. Com o Hugo a pensar, o Manel vai ter imensa graça a fazer isto, ou então isto vai ser horrível para o Manel fazer, então bora pôr, porque ele também é assim. Mas eu acho engraçado quando as coisas já são construídas a pensar nas possibilidades que aqueles atores especificamente oferecem. Eu estou mais ou menos habituado a trabalhar assim, porque já fiz vários espetáculos com Mala Voadora, e a Mala Voadora parte, nem sempre, mas muitas vezes, de objetos ainda muito em aberto, de ideias que o Jorge Andrade constrói com os atores, e muitas vezes para os atores. Tanto que muitas vezes os nossos personagens têm os nossos próprios nomes da vida real, e mesmo quando não têm, são muitas vezes
as cenas que nós fazemos nesses espetáculos surgem durante a criação do espetáculo, porque nós fizemos propostas, ou porque o Jorge sabe que eu faço bem isto ou aquilo. Isso é uma vantagem, porque isso tira muito de bom de cada um dos atores, porque nem todas as peças que tu fazes tu consegues mostrar que, sei lá, cantas bem, ou consegues... O teu catálogo de valências. Ou consegues, exato, ou consegues fazer um stand-up, ou que, whatever, ou que sabes dançar, e às vezes essas valências são muito mais aproveitadas quando se começa do zero e quando se constrói a pensar nas possibilidades que aqueles atores podem trazer à peça. Portanto, nesse sentido, isso não foi uma novidade para mim. Eu gostava ainda de pegar neste exemplo para explorar aqui alguma coisa ligada ao teu trabalho de ator. Já agora, o texto da peça do Misantropo está editado, uma edição do Dona Maria II com a Bicho do Mato. Podem procurá-la nas livrarias. Parece-me que é uma oportunidade curiosa esta cena para pessoas exteriores à profissão, não é? Como é o meu caso, a perceberem como é, o que é que pode ser o trabalho de ator, ou seja, da amplitude enorme de possibilidades que existe quando se pega num texto para levar à cena, não é? Entre o que está escrito e aquilo que tu fazes com o que está escrito, há uma grande margem de invenção. No exemplo concreto desta cena, como é que tu descobres esse espaço? Como é que começas a descobrir qual vai ser a forma que vais dar àquilo que são só palavras, não é? Só, entre aspas, não é? Mas são palavras escritas num papel. E aquilo que tu fazes em palco é outra coisa. Sim, eu acho que cada ator tem abordagens muito diferentes às coisas. A minha abordagem inicial é sempre muito prática. Eu olho para uma coisa e penso logo que quero começar a decorar para estar confortável. Essa cena especificamente não era muito fácil de decorar, e depois também tivemos que ir escolhendo que partes é que queríamos cortar, porque havia poemas que estavam muito compridos, etc. E tive de ir ver as referências de alguns dos originais que eu nem conhecia, mas a minha abordagem é sempre muito prática, é mais só de decorar e tentar perceber o que é que fisicamente a cena exige, e depois esperar um bocadinho pela reação, neste caso da Mónica Garnel, que tem essa coisa fixe de querer contrariar as soluções mais intuitivas das pessoas, que nem sempre às vezes são as mais úteis ou mais ricas. E portanto, com esta cena o que fomos fazendo é que ela não dava para ensaiar muitas vezes seguidas, porque é muito cansativa, e então dia sim, dia não, a Mónica fazia uma vez a cena comigo e depois dizia, agora vamos fazer só mais uma, mas experimenta se calhar fazer as transições entre os poemas da maneira X ou Y, ou experimenta fazer exatamente o contrário do que essa cena pede. O parvo do Gil Vicente, não faças aos berros e não sei o que, começa de uma maneira mais suave para depois surpreender aqui e ali. Pronto, basicamente confiei naquilo que a Mónica queria fazer com isto e na visão geral que ela tinha do espetáculo, que foi uma coisa que eu demorei um bocado a perceber, como é que este humor com este setting por cima deste texto, mas com a visão da Mónica, como é que isto tudo encaixaria. E é engraçado que a Mónica conseguiu pegar neste humor do Martim e do Hugo, que é uma coisa tão específica, mas levá-la para uma zona que se calhar nem sempre era a mais óbvia, ou seja, enriqueceu ainda mais, que é o texto já tem momentos muito engraçados e muito doidos e muito, muito engraçados, mas que, por exemplo, na personagem da Inês Vaz, se calhar numa abordagem mais simplista aquilo tinha ido para um boneco muito mais óbvio, e a Inês levou aquilo para uma zona muito mais louca e com um registro se calhar não tão de época, entre aspas, como aquilo pediria, da forma como estava escrito, e que ficou genial. Eu sei que não foi assim que o Hugo imaginou, mas ele está maravilhado com a maneira como ela fez. Portanto, essa é a vantagem de misturar pessoas que vêm de backgrounds diferentes, porque, olha, se calhar se fosse eu a encenar, eu tinha levado isto para um sítio completamente diferente. Eu acho que a zona para onde a Mónica levou isto é muito interessante. Mas mesmo nesta tua cena, a cena é muito cómica, mas é para nós, porque para a tua personagem, que está a tentar não ser vítima do que ela acha ser uma injustiça, não tem piada nenhuma. É um drama para um ator. Não podes esquecer-te disso, não é? Que a cena é cómica, mas não é suposto que tu te divirtas. Não, mas este espetáculo tem muito isso, e essa é uma das coisas interessantes dessa abordagem que eu falava da Mónica, que a Mónica, apesar de ter várias cenas muito cómicas, o Hugo e o Martim, eu sei que eles escreveram isto já com a ideia que nós levássemos estes personagens a sério, ou seja, de vivermos de facto as dores deles e as razões de cada um deles estar ali. Mas depois a forma como isso
está traduzida em texto, muitas vezes é muito cómica. E se calhar numa encenação mais literal e mais simplista teríamos feito tudo isto muito em boneco. Se calhar tinha graça, mas tinha graça de outra maneira. A Mónica fez sempre muita questão de que nós levássemos muito a sério os dramas dos personagens. Mesmo quando aquilo que eles estão a dizer para mostrar as suas dores seja dito de uma forma muito engraçada e com umas expressões muito cómicas e muito estereotipadas e muito doidas, como são as coisas que o Hugo normalmente escreve. E eu tenho uma cena muito dramática com o João Vicente, por exemplo, em que ele me rejeita e me diz coisas horríveis, mas ele dí-las com expressões muito cómicas. Mas a Mónica fez questão que nós fizéssemos aquilo como se estivéssemos, de facto, como se fosse mesmo um drama. E eu acho que isso dá um contraste muito engraçado a este espetáculo, que eu acho que é uma das razões porque as pessoas têm gostado tanto do espetáculo e que para nós também nos levou para uma zona muito interessante. E na minha cena, como tu dizes, sim, de facto a cena é muito cómica, porque tem imensos anacronismos e textos que não têm nada a ver uns com os outros e coisas que as pessoas não estão à espera de ouvir naquele contexto de uma tentativa de um teatro burguês, mas que eu tenho que levar muito a sério, porque é de facto muito sério esta coisa de um ator estar em palco e ninguém lhe estar a dar a oportunidade dele mostrar as suas valências e coisas. Para ele aquilo é mesmo muito sério. E portanto eu tento de facto dar o melhor de mim para fazer jus àquilo que este personagem quer. Uma das boas razões para ler o texto, mesmo tendo visto o espetáculo, é ter acesso às didascálias. Uma das tuas indicações, por exemplo, é transformando a bebedeira em crescente loucura e com a sombras de João Vilaré. É um imaginário muito específico também. É muito específico. E a cena termina com a indicação, eu vou ler também a didascália, executa um triplo mortal encarpado à retaguarda e quando a terra de pés juntos está vestido de careto de porco. Bom, para não deixarmos aqui as expectativas muito altas das pessoas em relação ao espetáculo, nada disso aconteceu. Porque esta tem uma nota de rodapé que diz opcional. A Mónica Guarnel poupou-te. Sim, nós percebemos que se calhar para fazer um duplo mortal encarpado e mudar de roupa a meio do mortal, se calhar, não sei, se calhar teria de vir o Zé Lobo ou teria de vir um artista do Cirque du Soleil. Sim, há uma outra didascália que não cumprimos. Mas que cumpre uma função textual. Sim, que é o Hugo a graça. certa altura queria que eu às tantas levantasse do palco pendurado por um cabo e tal, só que isso sem digressão não dá para fazer. Mas quem sabe um dia quando o Nacional reabrir, talvez eu tenha o meu momento, porque eu tenho assim alguns fetiches que eu acho que qualquer ator, eu já fiz musicais também e espero voltar a fazer. E já cumpri assim um ou dois daqueles fetiches que os atores têm, de descer uma grande escadaria ou de entrar no palco com uma plataforma hidráulica elevatória. Eu já fiz uma cena de um musical com uma bolacha giratória no meio do palco. Pronto, já cumpri assim alguns dos meus fetiches. Ser levantado por um cabo e sair pela teia nunca aconteceu, mas espero que a Mónica, quando formos para o Nacional, me dê essa possibilidade. E aí a cena se calhar já ficará tão espetacular como o Guilherme Martins escreveram. Por enquanto ainda não está, mas eu acho que está divertida na mesma. A Mónica já pôs uma águia a sobrevoar a sala Garrett, portanto eu acho que ela... Não, a Mónica consegue tudo. Ela é incrível. Neste momento em que conversamos, fazendo aqui um apanhado, a peça já foi apresentada em Sintra, Bragança, Santa Maria da Feira, Figueira da Foz, Figueira da Foz, Águeda, Coimbra, e ainda vamos à Covilhã, e ainda vamos aos Açores, e depois do verão ainda iremos a Beja, Faro, Portimão e Almada. Para mais informações, consultem o mapa da Odisseia Nacional. O mapa Nacional. no site do Teatro Nacional Dona Maria. É isso. Dona Maria II, Manel, já falaste disto há bocadinho de passagem. Imagino que seja um lugar, ou uma instituição, vamos dizer assim, porque este ano o Dona Maria II nem sequer é um lugar, não é? É uma ideia espalhada pelo país, mas uma instituição especial para ti, de alguma maneira, porque é a tua primeira experiência profissional em teatro. Sim. É isso, com a Fernanda Lapa, Sim. 2003, a peça Sim. Desejos Brutais. Faz este ano 20 anos. 20 anos, ou pois seja, é. é mesmo assim eu voltar ao Nacional este ano, tem imensas... E com a Fernanda a ter morrido há pouco tempo, é mesmo assim um full circle moment. Mas eu já trabalhava como ator há 3 ou 4 anos, mas em televisão, numa dessas séries. Na primeira série que eu fiz, cruzei-me com a Fernanda Lapa, não trabalhámos muito juntos, mas fazíamos os dois parte do mesmo elenco.
E depois, quando ela trouxe esse espetáculo, a Fernanda andava a fazer várias peças da Paula Vogel, que é uma autora americana, que fala sobre temas como a prostituição, violência doméstica, vários temas assim fortes que têm muito a ver com mulheres. E essa peça era sobre violência doméstica. O Rogério Samora e a Manuela Couto faziam um casal com vários problemas e em que a mulher era vítima de violência doméstica e tinham 2 filhos. E a Fernanda e a Isabel Medina lembraram-se de me chamar a mim para fazer esse espetáculo. E eu nem queria acreditar que aquilo me estava a acontecer, porque eu não tinha formação em teatro, fazia televisão há relativamente pouco tempo e estava longe dos meus sonhos achar que me ia estrear profissionalmente no Teatro Nacional. Foi assim mesmo uma coisa incrível. E, portanto, ter a minha estreia naquele ambiente, naquela casa, naquela instituição, com aquele profissionalismo todo, pronto, e com a Fernanda, que era incrível, foi mesmo uma experiência que me marcou muito e que foi muito forte. E depois, passados meia dúzia de anos, voltei à mesma sala, Estúdio Nacional, para fazer o meu projeto final de escola, como já disse, com o Pedro Penin. Entretanto, depois também já lá fiz mais 1 ou 2 peças com a Mala Voadora e é um sítio onde eu gosto sempre muito de voltar, porque acho que sinto mesmo que é uma casa que deve ser de todos. Era bom, e agora a Odisseia Nacional espero que contribua ainda mais para isso, para sentirmos todos que o Nacional deve ser uma casa de toda a gente, onde todos nos sentimos confortáveis. E eu senti-me muito confortável sempre que lá estive e sempre tive muito orgulho. Fiquei todo orgulhoso dos meus pais me poderem ver estrear no Teatro Nacional e sei que para eles também foi uma coisa de imenso orgulho e, portanto, sim, isso é um momento marcante na minha vida e espero voltar ao Nacional muitas mais vezes. Porque nessa altura, nessa estreia com a Fernanda Lapa, tinhas 20 ou 20 e muito poucos? Tinha 21. Sim. Qual era a tua ideia? Que vida era a tua nessa altura? Querias já ser ator? Eu sabia, sempre queria ser ator e não me imaginava fazer outra coisa. Depois, no final do liceu, ainda hesitei se candidatava a outra coisa qualquer, mas nem tentei. Candidatei-me só ao conservatório e não consegui entrar e fiquei um bocado desanimado com isso. E depois, como tive 3 ou 4 anos a fazer muitas novelas e séries, pensei, pronto, vou-me deixar estar aqui, estou a ganhar dinheiro, é um dinheiro muito fixe para quem tem 20 anos e mora em casa dos pais. E, portanto, estava confortável e deixei-me estar. E depois apareceu essa oportunidade de fazer teatro e pensei, ok, se calhar, eu nem sequer fiz muito por isto, ou seja, eu estava ali instalado na coisa das novelas e das séries e é uma sorte enorme ter-me aparecido esta oportunidade de me estrear no Teatro Nacional. Então aí pensei, ok, se calhar há aqui mesmo uma possibilidade de ser um ator de teatro também, continuo a adorar fazer televisão e quero fazer muito mais, mas na altura, de repente, foi uma porta que se abriu para a qual eu ainda não estava muito virado e que depois me fez voltar a ter vontade de tentar entrar para o conservatório, coisa que só voltou a acontecer depois de mais 3 ou 4 anos em que eu depois fiquei sem muito trabalho e estava ali um bocado desanimado e pensei, o que é que eu faço com a minha vida e será que eu tenho mesmo talento para isto e será que agora já não tenho tantas oportunidades, não tem aparecido nada, o que é que eu faço? E depois pensei, ok, é agora ou nunca, tinha 25 anos e candidatei-me à escola e entrei. E pronto, e fiz a escola nos 3 anos que era suposto, porque pensei, tenho mesmo que acabar isto e que fazer isto tudo, porque aos 28, quando acabar a escola, é a altura de finalmente sair de casa e começar a trabalhar e pronto, e acho que foi uma decisão inteligente que tomei, porque a escola foi muito importante para mim, para perceber de facto as minhas possibilidades, o que é que eu podia fazer com o meu corpo e com a minha voz e com essas coisas todas e conhecer autores e conhecer encenadores e conhecer muito mais do que se fazia no teatro, que era um meio de facto que eu conhecia pouco. Quando trabalhas só em televisão e quando não tens formação teatral, não tens muito conhecimento de como é que funcionam as companhias, como é que as coisas se distribuem, quem é que trabalha o quê, que tipo de textos, quais são as diferenças entre os registros das várias companhias e as várias visões diferentes. Mas vias teatro? Eu via, mas a escola foi muito determinante para mim para começar a ser um espectador de teatro mais assíduo e a tomar as minhas decisões, porque até aí eu gostava imenso de ver teatro, mas pronto, ia ver teatro dos atores que eu já conhecia, ia ver as peças que eles faziam, ia assim às companhias mais conhecidas, ou quando tinha amigos meus, colegas meus da televisão que faziam teatro eu ia ver, mas não tinha nenhum pensamento construído sobre tipos de teatro, sobre as companhias, sobre os textos, e não tinha um gosto meu, como é normal, que não se tenha quando se tem 20 anos, nem sempre se tem
ainda um gosto definido. Mas a escola, uma das vantagens da escola não é só o que tu aprendes na teoria, nem aquilo que os professores te obrigam a fazer na prática nas aulas. É também todo um mundo de incentivos que a escola te dá para que vás ao teatro, para que escrevas sobre aquilo que foste ver, para que leias textos, mesmo que sejam textos que não vais fazer efetivamente na escola, para que ouças música. Portanto, a escola oferece uma data de incentivos e de visitas de estudo que fazemos até a teatro edifício, não é? E a museus e coisas. Portanto, há todo um estímulo ao pensamento que a mim foi muito importante. Claro que há pessoas que chegam ao conservatório já vindo com outros backgrounds e que já fizeram outras escolas de teatro e que já vêm com imenso pensamento sobre essa coisa. Não era o meu caso e, portanto, para mim foi muito determinante. Mas, em todo o caso, eras, não muito, mas um bocadinho mais velho, imagino, do que a média dos teus colegas com 18 anos. Não são muitos anos, mas são aqueles anos que fazem diferença, não é? Em termos de maturidade. Sim, para mim eu acho que foi uma altura ideal para eu ir, porque já tinha alguma maturidade. Mas mesmo assim por isso mesmo achei, eu sei exatamente o que é que eu quero tirar da escola e o que é que não quero, não sei. Claro que depois isso, chegas lá e afinal gostas das coisas que achavas que não ias gostar e vice-versa. Mas tive sorte porque no meu ano havia uma grande heterogeneidade de pessoas a todos os níveis, incluindo de idade. Havia pessoas com 18 anos acabadas de sair do liceu e havia pessoas com 32 já com 1 e 2 licenciaturas. Tínhamos enfermeiros, tínhamos pessoas licenciadas em... sei lá, não sei se fisioterapia, mas portanto, havia pessoas com backgrounds muito diferentes e também nisso eu tive sorte por ter entrado para a escola num ano em que tinha pessoas muito diferentes umas das outras e com percursos diferentes e com perspectivas também muito diferentes em relação à vida e ao teatro e que ao mesmo tempo era uma turma muito unida e portanto isso fez com que a minha experiência na escola fosse mesmo muito positiva. Eu saí do conservatório muito contente por ter feito a escola. Isso nem sempre acontece porque há pessoas que têm experiências que não são tão boas. E para mim foi mesmo um momento de viragem na minha maneira de ver a minha profissão e estimulou-me muito a ir ver coisas que eu não conhecia. E eu acho que isso é muito importante. Manuel, não podemos não falar de uma aventura. Estou curiosa para saber qual é a tua relação com este momento, vou dizer alto, da tua carreira. Eu acho que há uma geração nascida ali nos princípios dos 90, para quem és o Pedro de Uma Aventura, na adaptação televisiva da série dos livros da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Como é que tu vais parar a Uma Aventura? Foi das primeiras coisas que fizeste, não foi em televisão? Foi a segunda série que eu fiz. A Patrícia Vasconcelos, que é a diretora de casting, chamou-me para um casting e eu fui fazer e as autoras acharam que das pessoas que foram ao casting eu era o mais parecido com o personagem dos livros, como elas o imaginavam, na minha maneira de falar e até mesmo fisicamente. As autoras, Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, é que sim, estiveram... Elas tiveram uma palavra muito forte a dizer sobre a escolha do elenco. E elas disseram que quando me viram acharam logo que... Viram que o era, Pedro. Sim, que viram o Pedro. E sim, o meu perfil, até mesmo fisicamente, de facto, eu tinha muito aquela imagem e eu próprio usava óculos na vida real na altura. E eu sei que até mesmo o meu feitio verdadeiro também em certas coisas tem muito a ver com essa... Noutras não, mas com essa maneira certinha de estar e de querer fazer bem as coisas e de ir ler nas entrelinhas e tal, que é muito o que o Pedro tem. Ontem estava a rever a parte do genérico, lá estás tu com um ar muito imberbe, sendo que eu parecia mais novo do que era, que foi uma coisa que na altura ajudou a que eu ficasse com o papel, porque os personagens tinham tipo 15 anos ou 14 e eu já tinha 18. O Cristóvão Campos era mais novo que eu, era mais próximo da idade real, mas eu já tinha 18, mas eu parecia mais novo do que era e isso ajudou-me a ficar com esse personagem. E é uma coisa que, como as séries juvenis e infantis têm um público, ao contrário do público adulto, o público juvenil e infantil é um público que se renova todos os anos. Todos os anos há novos miúdos de 5 anos ou de 6 anos, não é? Não é como uma novela que tu passas agora e não vais repeti-la ad eterno a partir logo do ano a seguir, não é? As pessoas têm que se esquecer primeiro. Uma série infantil pode passar todos os anos, a toda a hora, porque há sempre miúdos novos de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 12 anos, para ver. Isso faz com que a série, tanto essa como os Morangos com Açúcar, sendo tanto numa como noutra, tiveram muito sucesso e eu, tanto numa como noutra, eu participei na primeira temporada. E essas séries estão a repetir em loop. No caso de Uma Aventura há 23 anos e no caso dos Morangos há quase 20. Faz com que haja este fenómeno de que há miúdos que não eram nascidos quando eu gravei nenhuma dessas séries e que me continuam a reconhecer como sendo o Rui dos Morangos ou o Pedro de Uma Aventura. E pronto, eu acho graça. Houve alturas que estava um bocado farto
aquela altura no final dos 20, quando já não és um miúdo, já queres ser visto mais como adulto, e as pessoas continuavam a dizer, olha o Pedro de uma Aventura, olha o Rui dos Morangos. Eu não me apetecia porque tinha um bocado aquele complexo do ator, tipo, não consigo fazer mais nada, continuam a ver-me como um miúdo, não consigo fazer papéis de adulto. Hoje em dia estou-me nas tintas para isso, não é? Porque agora já sou tipo, tenho 40 anos, vou fazer 41. 20 anos. Portanto, já acho só graça. E ouço muito, tipo, já ouvi milhentas vezes a frase tu fizeste a minha infância, ou tu és parte da minha infância, ou trocadilho com uma aventura de 1000, vem comigo viver uma aventura, assim, até nas apps de engate eu levo com essas frases. Mas As pessoas não... acham que vão ser originais. Sim, toda a gente acha que vai ser original, não me chateia nada, mas também Sim. não é assim que me vais agarrar. Fica a dica. Exato. Mas qual foi com uma aventura, sobretudo, que foi a primeira, o nível de popularidade a que a série te sujeitou na altura? Era do género ir na rua e ser constantemente parado por crianças e adolescentes? E qual é que foi a tua relação com isso? Porque, apesar de tudo, é um primeiro confronto com a ideia ou com as consequências da exposição pública. Sim, tanto numa aventura como nos Morangos foi bastante intenso. Isso, e passámos uma fase, eu e o Cristóvão, quando a série começou a dar, nós íamos aos sítios e os miúdos ficavam loucos. E pronto, nós também, como já não éramos propriamente miúdos de 12 anos, não ficámos assim com uma grimpa levantada, como se... Mas claro que sobe-te um bocado à cabeça, há alturas que sabe bem essa atenção, há outras que não sabe tão bem, mas nós também tivemos a sorte de passar por esse fenómeno numa altura em que as pessoas só te viam de facto, só te conheciam de facto por aquilo que estavam a ver naquele momento. Não existiam redes sociais nem nada, e portanto qualquer disparate que tu dissesses, disparates normais de crescimento, quando ainda és uma pessoa um bocado imatura e que se calhar diz um disparate aqui ou ali, ou se calhar faz uma figura um bocado mais triste neste ou naquele momento, e na verdade isso não fica para a posteridade. Portanto, ninguém hoje em dia faz ideia de nada do que eu disse quando tinha 18 anos ou 19 anos, a não ser de uma outra entrevista que eu dei, e que se calhar ainda está nos confins do YouTube ou de um site da qualquer. internet, mas não, nem o YouTube existia nessa altura, portanto... Sim. Tive um bocado essa coisa, de facto, quando estávamos nos nossos ambientes seguros, estávamos de facto nos nossos ambientes seguros, e ninguém fazia ideia que tipo de pessoas é que nós éramos, a não ser aquela pessoa que vês passar na rua ou que aparece no ecrã da televisão. E eu acho que para miúdos dessa idade que hoje em dia façam coisas que sejam fenómenos de popularidade equivalentes ao que nós tivemos, acho que deve ser mais duro, porque estão constantemente a ser julgados, e de repente se puserem uma fotografia errado ou disserem uma coisa que toda a gente diz disparates, até mesmo em adulto, quanto mais é quando se é miúdo, não é? E diz um disparate, e esse disparate vai ficar sempre online e as pessoas vão sempre lembrar, e daqui a 10 anos alguém ainda te vai estar a tirar isso à cara. Felizmente eu não passei por nada disso, portanto tivemos só a experiência fixe de íamos a discotecas e víamos uns copos à pala e as pessoas falavam connosco, e se calhar pediam para tirar uma fotografia se tivessem eventualmente a sorte de ter uma máquina à mão, porque na altura ainda nem sequer ninguém andava com máquinas fotográficas no bolso, não é? Portanto é uma experiência muito diferente daquilo que é hoje em dia. A tua primeira aparição na série é num episódio de pancadaria, bullying, diríamos, não é? Hoje, Sim. com o Chico, o Cristóvão Campos, um episódio que explica a fundação da amizade do Sim. grupo. Mas queria-te perguntar, como é que tu nessa altura te preparaste para aquilo? Sabias o que estavas a fazer? Era mais ou menos intuição? Tiveste quem te fosse guiando nessa aprendizagem? Não me preparei nada. Disseram-me, foste escolhido para a série, começam a gravar no dia X, e nós fomos. Aquilo não era, em termos de interpretação, não era uma coisa muito complicada. Era nós, nenhuma cena tinha nenhum texto muito, tecnicamente muito difícil, e tive a sorte de eu e o Cristóvão Campos gerarmos logo nós tornámos logo muito amigos, e foi deixar andar, foi curtir. Éramos uns miúdos que estavam a gravar uma série de forma muito intensa, 7 dias por semana, durante um verão inteiro, mas em sítios incríveis, no Palácio da Pena e coisa. Tivemos acesso a sítios, a horas em que mais ninguém tem, poder passar noites inteiras no Palácio da Pena e a explorar os quartos sozinhos e andar por ali. Portanto, éramos uns a trabalhar no duro, sim, porque foi mesmo duro, era uma coisa com os horários muito intensos, portanto era trabalho, mas éramos uns miúdos a fazer uma coisa cansativa, mas divertida. E é isso que guarda essa experiência. A memória já é assim um bocado, é uma coisa que se vai diluindo, porque foi há mais de metade da minha vida atrás. Portanto, eu guardo essa memória de uma experiência intensa, mal paga, mas onde fiz um dos meus melhores amigos até hoje, que é o Cristóvão,
E, portanto, foi um lucro enorme. Mas, quer dizer, em termos de personagem, não foi uma coisa que me assustasse minimamente, porque era uma coisa que não tinha grande coisa que saber. Foi um impacto muito maior para mim a série que eu fiz antes dessa, que era uma série do Moita Flores, sobre a Guerra Civil de Espanha, assim, uma grande produção. E esse é que foi o meu primeiro impacto com a televisão e com ter que representar. E, portanto, eu já vinha um bocadinho com essa escola, porque no ano antes, que foi quando eu gravei essa série, levei logo os desafios todos que uma grande produção implica. Gravar no pleno verão na raia alentejana, com 42 graus à sombra, à Torreira do Sol, ou gravar no pico do inverno em Alcochete às 3 da manhã, com temperaturas negativas, cenas em cenários exteriores muito grandes, com grandes distâncias e com cavalos. Portanto, os desafios técnicos todos de fazer uma coisa de televisão, eu levei com eles todos concentrados logo na primeira experiência que tive. Portanto, depois ir gravar uma série infantil-juvenil, em que andávamos para lá a trepar uns muros e a dizer bora atrás do ladrão e não sei o que, aquilo para mim, ou seja, era muito cansativo e levava muito a sério, porque levo sempre a sério o trabalho. Mas em termos de dificuldade real era um bocado peanuts, era uma coisa divertida, pronto. Há aqui outro recanto da tua carreira que eu gostava de visitar, se valer a pena, não sei, até porque faz parte de uma espécie de património material da televisão dos anos 2000, ao fim dos 90, Malucos do Riso. O que é que me podes dizer sobre isto? Olha, o que eu te posso dizer sobre isso é que houve uma altura da minha, entre aspas, carreira, em que eu estava praticamente sem trabalho, a tal altura antes de ir para a escola, em que estava assim um bocado afinal de repente os trabalhos deixaram de aparecer, será que eu tenho mesmo estofo para isto, para estas alturas em que não há trabalho? E chamaram para ir fazer uma cena nos Malucos do Riso, numa produtora que era a SP Filmes, que tratava as pessoas incrivelmente bem, uma produção super organizada, pagavam bem, pagavam na hora, saías lá com o dinheiro na mão, que era uma coisa que eu nunca tinha visto e nunca mais voltei a ver em lado nenhum, porque em Portugal demora sempre tudo muito tempo a ser pago. E fui, e pronto, e gravei uma cena, e depois passado umas semanas disseram, olha, há aqui mais um sketch, queres ir gravar? E eu fui, e depois chamaram para mais 3 ou 4, e eu às tantas decidi, ok, isto não, tipo, nada contra os Malucos do Riso, eu trabalho em imensa gente durante imenso tempo, é um trabalho digno, mas não é o tipo de coisa que eu queria fazer com a minha carreira, não é o tipo de humor que me preencha, nem nada. Então pensei, se calhar, agora vou começar a dizer que não. E pronto, e depois disse que não e eles nunca mais me chamaram. Portanto, a minha experiência nos Malucos do Riso foi curta, foi interessante, não era o tipo de coisa que eu tivesse à espera de fazer, mas foi uma experiência engraçada. Foi uma experiência divertida, pronto, já posso dizer que que entrei nos Malucos do Riso, que de facto é um marco da televisão, não é? Foi uma coisa que durou anos e anos e anos e anos, e as pessoas viam, aquilo tinha imenso sucesso. E pelo menos ficamos a saber agora, laboralmente justa. Super justa, era mesmo bem pago, as pessoas eram super bem tratadas, chegavas e tinhas mesmo que fosse gravar só uma cena, chegavas lá e tinhas o teu nome na porta de um camarim privado só para ti, o horário em que eles iam gravar cada cena e era sempre cumprido escrupulosamente, saías lá, passavas o recibo e saías com o cheque na mão, era incrível, nunca mais voltei a ver isso em lado nenhum e portanto não tenho mesmo nada de negativo a dizer sobre essa experiência. Fazemos aqui uma pequena pausa para rever no minuto o episódio passado do Teatro, à conversa com a Tita Maravilha. Eu sou do centro-oeste brasileiro, do que eu chamo de Alentejo brasileiro ou Texas brasileiro, e nunca tive nos centros de arte, né? Sinto que as pessoas um pouco imaginam que eu tô difamando Chekhov, enquanto na verdade eu tenho ele comigo, pedindo licença para reatualizar essa obra, e acho que ele vai curtir. Fala-se de Rússia, parece Brasil, mas é Lisboa. O futuro, ele me foi negado. Eu já estou próxima do que é colocado como esperança média de vida. Para mulheres travestis no Brasil, já estou quase chegando, ou seja, estou pronta para morrer. Bati na madeira. No início do meu processo, eu ficava muito louca para gritar minhas dores. Tipo assim, eu tô sofrendo, eu tenho medo de não ser amada. Eu sou pobre, por favor, me ouçam. O humor me ajuda a me salvar de mim mesma. Eu vou dizer assim, olha, a arte, ela é terapêutica. Acho que a arte pode ser também uma sofrência. Pode ter sido intuitivo, mas pode ter sido um processo de tentar me inserir. Onde, de repente, eu tava a falar português. Tinha com essa minha cara, estranha no canto da escola, a falar português. Então as pessoas não percebiam. Português de Cascais. Português de Cascais. Tita Maravilha, convidada no último episódio do Teatro, que podem rever no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts
e Google Podcasts. É a parte agora, Manuel, em que te peço uma sugestão, alguma coisa que tenha valido a pena a ponto de a quereres exportar para a vida de outras pessoas. Olha, como este podcast vai ser transmitido em breve, pouco tempo depois de o gravarmos, eu vou recomendar uma exposição que eu vi agora em Coimbra, quando lá estivemos a fazer um Misantropo, e que vai estar, penso que até meio de julho, portanto as pessoas ainda têm um mês e tal depois deste podcast estar online para ir ver, que é uma retrospectiva, eu vou dizer mal o nome dele, porque é um artista islandês, chama-se Ragnar Kjartansson, está no Mosteiro de Santa Clara, em Coimbra. É uma retrospectiva com várias obras dele, umas mais interessantes que outras, mas uma delas chama-se The Visitors, é uma instalação com vídeo e som. O The Guardian e outros jornais consideraram uma das obras de arte mais bonitas do século XXI até agora, que ainda está no início, mas pronto, mas já são 23 anos. Ele levou vários músicos, penso que são todos ou quase todos islandeses, para uma mansão enorme, decrépita, em Nova Iorque, no estado de Nova Iorque, e cada um deles está numa sala diferente a tocar um instrumento diferente e a cantar, mas todos eles estão só a ouvir uns aos outros, e aquilo cria uma coisa que não se percebe bem se é improvisada, se não, mas que tem momentos épicos e muito bonitos, e depois aquilo tem um desfecho que as pessoas verão quando lá forem ver, mas dura 45, 50 minutos e está em loop o dia todo, portanto mesmo quem chega a meio depois pode, se quiser, ver do início a seguir, e é uma experiência sonora e quase teatral também, muito emocionante. Eu vi 2 vezes, vi na sexta e no sábado, porque me emocionou muito, e portanto a entrada livre, não se paga ainda por cima, portanto vale mesmo a pena, e ficam a conhecer também o próprio do Mosteiro de Santa Clara, que é lindo de morrer. Também, sim. Ok. Vai entrar aqui uma pergunta do Cristóvão Campos, uma amizade que fundaram. Sim, é verdade. Numa aventura e que foi vivendo para lá da série. Ora, aqui vai. Olá, Manel. Olá, Mariana. Antes de mais, queria dizer-te, Manel, uma coisa que tu acho que sabes e bem, é que gosto muito de ti, mas as declarações de amor públicas e privadas nunca são demais, por isso, Manel, eu gosto muito de ti. A outra coisa, para quem não sabe, é que o Manel é provavelmente a melhor pessoa que eu conheço. E isso é incrível, ele é mesmo uma pessoa extraordinária. Dito isto, Manel, se tivesses a capacidade de terminar com um comportamento social que realmente acho que não faz sentido, uma coisa que te enerve, que achas que não nos faz ser melhores enquanto comunidade, usavas esse poder para terminar com o quê? Beijinhos. Bom, o Cristóvão é um grande amigo, é muito querido, depois eu agradeço-lhe em privado esta demonstração de amor e estes elogios incríveis. Não sei, assim de repente, responder a esta pergunta. Acho que nós estamos numa época em que é muito preciso refletir nas vantagens e desvantagens que a democratização do pensamento e das plataformas de pensamento e da opinião têm trazido, que eu acho que tem imensas vantagens, mas acho que estamos numa fase de entrada, acho eu, e espero eu, numa fase de maturidade em relação à forma como estamos nas redes sociais e nestas plataformas todas que nos permitem estarmos todos muito presentes em todo o lado e a dizer muita coisa sobre muita coisa. Eu tenho tentado nos últimos 2 ou 3 anos fazer um exercício sobre a forma como eu próprio escolhi muitas vezes usar essas ferramentas para falar sobre coisas que me interessam e que eu acho que são importantes na nossa vida em sociedade e tudo, e cheguei muitas vezes à conclusão de que, também influenciado se calhar pelo próprio formato do Facebook, que era a rede social que durante uns anos toda a gente usava para falar sobre as coisas, e que tem ele próprio um formato muito propenso a discussões infindas e performáticas e tal, cheguei à conclusão que eu próprio muitas vezes usei esta fúria de querer falar sobre coisas que eu acho que são importantes de forma inconsequente e às vezes, sobretudo, pouco eficaz. E eu acho que estamos todos numa altura em que é necessário começar a refletir, e digo isto não no sentido de querer dar esse ensinamento a ninguém, pelo contrário, é um exercício que eu tenho feito em relação a mim, de tentar encontrar, sobretudo, uma eficácia e não tanto uma fúria de querer dizer e de querer estar, porque senão às tantas é mais
torna-se mais performático do que outra coisa. Acho que é um dos problemas, é uma das questões desta atualidade, desta contemporaneidade, é a forma como nós comunicamos uns com os outros, e que os políticos mais populistas e mais mal intencionados têm-se sabido aproveitar tão bem desta nossa confusão e desta nossa fúria, desta coisa de estarmos sempre a embater uns nos outros. Portanto, assim, um comportamento que nós, como grupo, como sociedade, tínhamos, e que eu acho que eu gostava de ver, não vou dizer eliminado, mas trabalhado, é essa toxicidade que muitas vezes, mesmo que venha de um sítio com boa intenção, que muitas vezes resulta da forma como nós nos confrontamos uns aos outros e como nos desabituámos um bocadinho de ouvir uns aos outros. E pronto, e repito e digo isto numa perspectiva de quem tem tentado trabalhar nisso e de quem se calhar reconhece que em certas alturas também contribuiu para esse frenesim e para essa coisa pouco eficaz de querer chegar a todo lado, e que pronto, e que muitas vezes é menos eficaz e é só mais contribuição mais para o barulho. Já que falavas dessa coisa da comunicação, da importância da comunicação, e pensando na primeira parte da pergunta, ou do que ouvimos o Cristóvão Campos dizer, dá-me a ideia que tu és muito vítima de declarações de amor dos teus amigos. É curioso, porque normalmente nós estamos ocupados a viver e não a dizer aos outros que gostamos deles, ou porque é que gostamos deles. Sim. Eu tenho a sorte de ter muitos amigos, que é uma coisa que é mesmo um privilégio, e que nem sempre advém só daquilo que nós damos uns aos outros. Há muitas formas de privilégio, não é? E um dos privilégios é tu, durante a tua vida, ires passando por sítios que te foram proporcionados, não é? Que os teus pais te proporcionaram, que a vida te proporcionou, que a sorte e também o teu esforço proporcionaram de estar em muitos sítios e de aprender com muitas pessoas e fazer muitos amigos, não é? Portanto, o ter amigos não provém só de teres uma boa pessoa, seres uma pessoa provém também às vezes de um privilégio. Eu tenho esse privilégio de me ter cruzado com pessoas incríveis, que muitas delas foram se tornando minhas amigas, e sinto que a maior parte das pessoas com quem eu me dou têm muito essas ganas de manter as amizades e de dizer em voz alta muitas vezes gostamos não uns dos outros. Sim, dizer. algumas dessas pessoas é porque são pessoas que já perderam pessoas muito queridas, e eu também tenho essa experiência porque perdi os meus pais novo, e sei lá, por exemplo, a Inês Castelo Branco, que é uma das minhas melhores amigas, também perdeu um colega de trabalho com quem ela estava a trabalhar na altura muito novo, e não sei o que, também guardou desde essa altura esta coisa de dizer sempre muitas vezes e muito alto, eu adoro-te, já te disse hoje que te adoro, já te disse hoje que te amo, e eu acho que esta coisa de não termos medo de sermos pirosos na maneira como dizemos, como lembramos os nossos amigos a toda a hora que gostamos deles, eu acho que é muito importante, e eu tenho a sorte de ter à minha volta pessoas a quem eu digo muitas vezes que gosto e que me dizem também muitas vezes a mim que gostam de mim, e é um privilégio desfrutarmos das coisas boas e más que todos temos e todos fazemos, e de nos irmos puxando também um bocadinho para o mundo real quando alguém está mais a devanear, ou trazer-nos para cima quando alguém está mais em baixo. Portanto, é um dos privilégios, que tenho vários, mas um dos que eu guardo com maior noção do privilégio e com mais carinho é o facto de eu me ter cruzado com muita gente fixe, e destas pessoas todas fixe que eu conheci, algumas foram ficando minhas amigas, e é mesmo das coisas que eu faço mais questão de preservar. Pois claro que, como toda a gente, também se calhar vou sendo estúpido com este ou com aquele, de vez em quando, todos nós às vezes somos parvos com as nossas amigas, ou somos mais irascíveis ou menos tolerantes, mas tenho tido a sorte de ir conseguindo manter o Cristóvão e muitos outros amigos que tenho, que são incríveis, e que é o melhor, até mesmo do trabalho, não é? Eu não vou para o trabalho para fazer amigos, eu vou para trabalhar e para fazer aquilo bem, não sei o quê, mas se eu em cada trabalho ainda venho de lá com 2 ou 3 amigos novos, então melhor ainda, porque é isso, porque depois quando passarem 15 anos eu já não me vou lembrar como é que foi o trabalho, mas vou-me lembrar sempre daquelas amizades que fiz. Portanto, no fundo, até aí os amigos é o que tu levas de mais importante no final da experiência, não é? Manuel, muito obrigada. Obrigado, por teres vindo ao Teatro. O Teatro regressa dentro de 15 dias. Podem ouvir-nos e subscrever o podcast no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.